O jogo é esse mesmo, né? A gente faz isso com tudo na arquitetura de software, né? A gente tenta isolar os problemas em componentes específicos para a gente gerir o impacto, né? Então, e diminuir alterações, aumentar reuso, enfim, né? Então, o grande ponto aqui é você criar uma camada de proteção, né, dos seus softwares e o mundo externo. Você pode fazer isso no seu API Gateway, você pode fazer isso no microserviço, e aí você já tem, né, os sistemas de monitoramento que você usa para as APIs que você expõe, ou para os seus microserviços que você já tem ali, né, toda a sua lógica de negócio. Você também vai acabar usando isso para entender como é que está a saúde, né, desses acessos externos. Então, tá lento pra caramba a API externa que eu estou acessando para fazer busca de CEP. Então, você vai ter lá teu microserviço, tua API, e você já vai extrair essas métricas, e aí o seu ecossistema vai ficar alertando isso para você. Indisponibilidade também, né? Desse jeito você já consegue colocar o seu parque tecnológico para responder isso para você, né? Poxa, está indisponível, cria um chamado em tal lugar. E você pode também colocar um mecanismo de service break, né? Circuit breaker, desculpa. Você já coloca ali na tua camada interna de proteção, né? Lá no mundo Java, né? Quando a gente... Agora vai. Falou de Java, agora vai. Agora vai. Não, mas a gente já está bem acostumado em fazer isso, né? Porque você cria... muitas vezes você cria jars, né? Que são bibliotecas com código que você está preocupado já em reusar, né? Que encapsulam esses tipos de regra. E aí, quando a gente está falando aqui do mundo de APIs, a gente está levando esse mesmo conceito para outra camada, né? Então, eu estou entendendo aqui que a sua provocação é muito essa, né? O quanto é bom, né? E a gente está entendendo que é uma coisa boa eu criar essa camada na minha arquitetura para eu poder defender as minhas aplicações de indisponibilidades internas, vulnerabilidades internas não, desculpa, externas, né? Vou te dar um exemplo. Aqui a gente teve um episódio, né, há algum tempo atrás, lá da própria CCE, né? E a gente comentou da evolução que a VMware está fazendo lá junto com eles na arquitetura de integração. Inclusive, a gente fez um benchmark lá com o grande Arthur aqui também, que ajudou a gente. Monstro. Um monstro, né? Nossa, o Mr. Arthurzinho. E lá eles têm uma arquitetura de integração, né? Que está muito claro para eles que eles, nos sistemas internos, eles não devem acessar ferramentas de terceiro também. Então, exemplo, lá a gente tem o Alfresco para poder ser o GED, né? A gente não acessa diretamente ele. A gente acessa o broker, né, que tem um conjunto de APIs de operações que acessam o Alfresco. E desse jeito também a gente se protege de lock-in. Então a gente consegue pensar em mudar o Alfresco rapidamente se a gente mexer ali naqueles componentes, né? E várias aplicações da CCE, elas geram arquivos e armazenam lá. Então, só mexendo na ferramenta ali que no passado era muito pensada para expor, né, SOAP, né, que é o IBM Broker, a gente acabou criando essa camada ali, né? Então, só mexendo ali a gente também protege todos os sistemas internos, né? E essa é uma questão que eu queria levantar aqui. A gente chegou no ponto que eu queria provocá-los. Faz sentido ter um broker de serviços monolítico e estático, como é comum a gente ver hoje? Ou o conceito ainda é válido e a gente pode levar para uma arquitetura mais moderna, baseada em microserviços, com Apache Camel, etc. O conceito ele ainda é válido e eu posso modernizar? Ou a gente está num outro cenário de arquitetura de que esse tipo de integração ela já fica obsoleta? Qual a visão de vocês? Quer falar, Arthur? Depois Não, eu falo. Pode falar. O conceito é a mediação, né?
Então, assim, cara, design pattern de integração, cara, ele é vívido. Ele tá lá pungente. A gente tem que fazer uso dele. Ponto final. Conceito. As formas que a gente implementa, elas vão mudando, porque a tecnologia vai mudando também, né? E normalmente se adota uma implementação defensiva, né? Para poder se proteger dessas falhas que o Wellington está tentando levantar a todo momento. Exatamente. Então, devemos continuar com esses conceitos, né? E a gente tem formas de fazer de um jeito mais fácil hoje. Quando a gente fala de microserviço, poxa, por que eu não posso criar um microserviço que ele contém ali a API que ele contém uma API que encapsula a regra de negócio para acessar o Alfresco, aqui no meu exemplo, né? Ou vai acessar vai acessar um gateway de pagamento. Tem empresas, cara, que... por exemplo, minha esposa trabalha numa empresa de saúde e ela não... Pô, o negócio é saúde, não é pagamento. Só que ela precisa passar o cartão do cliente. Então, por que ela vai ligar o software dela direto no gateway de pagamento de uma determinada empresa e aí depois ela quer mudar? Por que ela quer mudar? Às vezes fica muito caro. De um ano para o outro, o reajuste do licenciamento acaba ficando caro, né? Então, você ter essa possibilidade de mudar, porque pagamento é pagamento. A pegada é a seguinte, tira o dinheiro da conta de um e passa para a sua, né? Então, não tem uma especificidade que te obrigue a ficar com um provedor, né? Vou te falar outro exemplo também interessante, cara. Inteligência artificial. Poxa, as APIs das inteligências artificiais, elas são diferentes. E cada momento, a gente está vivendo isso agora, né, muito forte, as máquinas de inteligência artificial, elas estão brigando de forma ferrenha para uma ser melhor que a outra. Então, por que eu vou casar com o Watson? Por que eu vou casar com o OpenAPI, né? Por que eu não crio uma camada minha interna que aí vai... Agora chegamos no ponto. Que aí vai fazer a abstração do acesso externo, né? Então, assim, é uma mediação, está me protegendo do lock-in, que é uma coisa que a gente fala também constantemente, né? E o arquiteto tem que pensar nisso. E o lock-in, eu vi um ponto interessante outro dia no LinkedIn, né? Que um amigo postou que ele estava lá naquele evento da AWS, né? Ele falou, poxa, arquitetura frugal, né? E ele falou, poxa, os arquitetos eles têm que pensar que as soluções elas têm que ser sustentáveis. Você falou um nome bonito, frugal. Frugal, Defina frugal aqui para você. Cara, é muito difícil, eu não sei não. Bota nos comentários. Pergunta pro ChatGPT. Pergunta pro... Eu queria botar na minha próxima apresentação na empresa, arquitetura frugal, cara. Cara, assim, pelo que eu pesquisei, né? Assim, é simples. O foco é ser simples. Você não foi frugal. Você não foi frugal. Não, é que assim, o vocabulário de vocês que é limitado. Muito limitado. Né? Esse vocabulário de Twitter de vocês. Não é mais Twitter, é X? X, né? Twitter. Então que é complicado, bicho. Mas o ponto o arquiteto ele tem que pensar muito na parte financeira da solução, né? A gente fala muito disso também no FinOps e tudo mais, né? Mas, poxa, cara, o lock-in, ele entra muito nisso, né? Poxa, você entra numa solução, você casou com ela, depois ela fica muito cara, o que você faz? Então, esse tipo de componente que a gente está falando aqui, que ele implementa o conceito de mediação, resolve isso para você. Então, a gente foi falando várias situações que justificam você defender a sua arquitetura interna de uma volatilidade externa. E aí o ponto que eu queria chegar. Faz sentido... Se você queria chegar aqui e você sabia onde você queria chegar, você podia ter começado de trás para frente, cara. Eu só queria deixar vocês confusos.